Tem um outro aqui embaixo. Amém. Amém. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que está conosco. Muito obrigado. Te exaltamos nesse momento, que sabemos que sem ti nada podemos fazer. O Senhor é conosco, esteve durante o dia e jamais nos abandona. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua bondade, que excede o nosso entendimento. Nós cremos que o Senhor jamais nos desampara. Te louvo, Pai, por nossos irmãos que estão presentes, por aqueles que não puderam vir. Te louvar nesse momento. Muito obrigado. Que o Senhor é bom. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Deus é forte. Justíssimo, Senhor. Obrigado. Independente da circunstância que vivemos, o Senhor é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Sempre que está conosco, nunca nos deixa. Obrigado pelo teu Espírito, que está em nós, nos trazendo consciência a cada dia, que nós não somos daqui, que nós pertencemos a outro mundo. Muito obrigado pela tua graça, porque o Senhor tem paciência conosco. O Senhor se agrada daqueles que te buscam, aqueles que se esforçam para estar na tua presença.
louvamos, Senhor. Te louvamos. Senhor, graças a Ti. O Senhor é Deus. Que todo louvor, todo Senhor, a Tua bondade e misericórdia. Eis que o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para anunciar o honor aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas, prisioneiros da escuridão. Isaías 61. Para anunciar a todos o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados de Sião uma linda coroa em vez de cinza, olhos de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de espírito abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados, diz o Senhor, para manifestação do esplendor da sua glória. Aleluia. Te louvamos, Pai. Essa palavra foi proclamada por Jesus quando ele se apresentou no templo, quando ele disse: hoje se cumpriu essa palavra, e hoje essa palavra está habitando em cada um de nós, porque nós desfrutamos do mesmo Espírito que estava sobre ele, o Espírito que trouxe consciência para ele naquele momento de que ele estava se declarando como Deus na terra. Esse mesmo Espírito está habitando dentro de nós. Aleluia. Nós podemos dizer com a mesma autoridade que ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está em mim, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados. Agora nós vamos para Colossenses, capítulo 2. Vamos direto para o capítulo 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos, mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com suas atitudes, e vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Aleluia. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Aleluia. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra. Nós estamos aqui de forma prazerosa, falando, meditando e louvando ao Senhor. Nenhum de nós está aqui constrangido ou por obrigação. Estamos aqui porque nós te amamos. Nós temos prazer em estar na sua presença. Aleluia, Jesus. Muito obrigada. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado, Pai.
Glória ao teu nome. Vamos louvar o Senhor, amém? eternamente nessa condição, Senhor. O Senhor ainda é digno demais, demais.
nós vamos passar toda a nossa eternidade na sua presença, te conhecendo, e não vamos chegar ao seu limite. Nós te amamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é grande, e sendo o Senhor tão grande, se importa com cada um de nós que somos tão pequenos. Aleluia. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, bondade infinita. Te louvamos. Te louvamos. A nossa natureza terrena insiste todos os dias a nos direcionar segundo a vontade dela. Mas todos os dias nós precisamos estar lembrando a nossa própria alma de que ela não é terrena. Ela não é terrena. Aleluia, papai. Hoje de manhã eu estava com os meninos aqui da casa, e no momento que nós estávamos conversando sobre a nossa eternidade, por que nós não podemos correr risco de trocar a nossa eternidade por uma cachaçinha, uma cervejinha, uma carreirazinha de cocaína, um cigarrinho de maconha? Por que nós não podemos, de hipótese nenhuma, nos deixar seduzir por momentos como esses que sempre vão surgir oportunidades? Então, quando eu estava conversando com ele sobre isso, eu me lembrei que quando Jesus tentava demonstrar a diferença de uma pessoa viva e uma pessoa morta, ele tentou usar alguns símbolos, algumas coisas que nós temos conhecimento, para ilustrar na vida espiritual o que seria separação eterna de Deus. Quando ele disse: olha, é como um fogo que não se apaga, é como o verme que nunca morre. Imagina, é como você tentar respirar e não conseguir respirar. Imagina essa sensação de você tampar o fôlego e o nariz, a boca, e segurar 1 minuto a boca e o nariz tapados. Quando o tempo vai passando, você fica desesperado querendo respirar. Não é assim? Aí o que você faz? Tira a mão do nariz e abre a boca e respira. Não é assim? Agora imagina essa sensação eterna, a sensação eterna de querer respirar e não poder respirar. Isso é o que aconteceria com o nosso espírito separado de Deus. Porque a nossa morte, que vão levar um dia a gente para o cemitério da Sapucaíra, Campo Santo ou Consolação, essa morte não existe. Essa morte, o próprio apóstolo Paulo falou que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ou seja, essa morte para ele nem existe. E provavelmente, eu já escutei isso, mas eu não posso dizer com certeza. Provavelmente muitos de nós, eu até acredito nisso, não vamos nem saber quando essa morte acontecer.
Quando a gente descobrir que não está mais na terra, já passou dias. Provavelmente isso acontecerá conosco. Por quê? O próprio Jesus diz que essa morte não existe mais para aqueles que estão em Cristo. Não existe. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Se você jamais morrerá, você jamais morrerá. Ele está desconsiderando a sua morte. Porque mesmo através desta palavra, posteriormente a isso, bilhões de pessoas já morreram. E que morte que ele estava falando? Corpo? Não. De jeito nenhum. Depois que ele falou isso, poucos dias depois, ele próprio morreu. Morreu Pedro, morreu Tiago, morreu Bartolomeu, morreu Tomé, morreu Lucas, morreu Mateus, morreu todo mundo. Mas ele disse o quê? Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Nunca será separado de Deus. Foi isso que ele disse. Aquele que vive e crê em mim nunca será separado de Deus. Porque morte, para a gente que crê em Cristo, significa separação eterna de Deus. Ele próprio falou: olha, não se preocupe com aqueles que podem matar o corpo. Se preocupe com aquele que pode pegar a sua alma e separar eternamente de Deus. Esse sim, você deve temer e se preocupar, para que não caia nessa cilada. Quando ele fala em Colossenses 3, ele diz assim: portanto, vistos que fostes ressuscitados. Quem foi ressuscitado com Cristo aqui? Levanta o braço, por favor. Quem não foi ressuscitado com Cristo é aquele que não foi batizado. Todos aqui foram batizados? Então, se todos foram batizados, você foi ressuscitado com Cristo. Então, ele dá um conselho: se fostes, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Outra versão fala: buscai as coisas do alto. O que são as coisas do alto? Os valores do alto, os valores eternos, que a traça e a ferrugem não tem capacidade de destruir. Paz, amor, fraternidade, justiça, temperança, longanimidade, bondade. Essas coisas estabelecidas jamais serão consumidas pela traça e pela ferrugem. São valores eternos. Então ele está dizendo: se você foi ressuscitado com Cristo, buscai as coisas da onde Cristo vive e está. As coisas relacionadas ao reino que você pertence. Amém, Jesus. Afinal de contas, quando você se rendeu a Ele, você não foi obrigado a fazer isso, foi? Alguém foi obrigado a aceitar Jesus? Alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: aceita Jesus? Não foi, né? Pois é, Deus não foi com você e nunca foi com ninguém. Muitas pessoas acham que Deus deveria ter convertido as pessoas assim, obrigando-as. Esse talvez seja o item mais importante que Deus colocou no ser humano, foi a liberdade de escolha.
Vou te adorar porque eu almejo estar na sua presença. Porque eu almejo que nada é mais importante para mim do que estar junto do Senhor. Nada. Então, se nós formos para as epístolas e para os evangelhos, nós vamos ver que todos os momentos que o Reino de Deus é citado, ele é citado de forma superior a grandes tesouros. Porque ele diz que você deve vender tudo que possui para se apossar no reino. Se é vender tudo que possuo, significa que aquilo que eu estou adquirindo tem maior valor. Agora, por que a gente, na prática, durante o nosso dia, que são 24 horas, que todos nós temos a mesma coisa, por que na prática os nossos interesses falam o tempo todo mais alto do que os interesses do reino? Por quê? Porque essa palavra, embora ela seja muito nítida para nós gostamos de falar dela, mas a prática dela, na maioria das vezes, não acontece. Nós precisamos estar esmurrando, quando é preciso, nossa alma. Fazer igual Davi fazia. Minha alma, bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem sara as tuas enfermidades. É Ele quem perdoa as suas iniquidades. Amém, Jesus, aleluia. Minha alma, não esqueça disso. Davi falando para ele mesmo. Minha alma, você não pode se esquecer disso. Porque você só vai para o abismo quando você desconsidera isso. Quando você se esquece disso. Então, o rumo que você toma é caminho de morte. Então, minha alma, atenta para aquilo que está sendo dito na palavra. Porque você não é mais carne. Você não é mais homem natural. O homem natural é que busca as coisas naturais. Amém, Jesus. As coisas naturais devem ser para nós apenas objetos para serem usados para a execução da nossa tarefa em Deus. Como o dinheiro deveria ser para nós o nosso servo, mas o que acontece? Na maioria das vezes, nós é que somos servo dele. Trabalhamos 8, 10 horas por dia. Para quê? Para ter dinheiro, para receber o salário. Está errado isso? Não é que está errado. Não é questão de errado ou certo. É questão de visão. Dinheiro para nós não pode ocupar o espaço que tem ocupado nas nossas vidas. E eu me incluo quando eu falo isso. Eu não estou falando colocar fardo nas costas de vocês, tirando da minha. Eu me incluo também. Eu sei quanto é difícil a gente perseverar nessa verdade. Eu sei, eu vivo isso. E por causa disso nós somos aprisionados na maioria das vezes. Se o dinheiro para nós fosse algo como as demais coisas que precisamos para poder, como fosse um tecido qualquer, ele estaria correndo atrás da gente. E é por isso que muitas das vezes nós não temos o suficiente por isso. Porque nós
não colocamos ele no lugar que ele deve estar. Então, quando a gente conversa, a gente lê a palavra e toma consciência que a Bíblia é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é isso. Quando nós pegamos essas palavras, principalmente as palavras que Jesus proclamou fisicamente aqui na terra, e nós repetimos ela, como Isaías 61, a gente está manifestando vida espiritual. Aleluia, Jesus. Obrigado. Teve um momento que ele disse: olha, as minhas palavras são espírito. Você não tem como pegar a palavra espírito e converter palavra espírito em carne. Não tem. É por isso que de vez em quando aqueles que estavam ouvindo Jesus saíam gritando: isso é loucura, isso que você está pregando é loucura. E pegavam até pedras para jogar nele, porque carne não tem estrutura para receber palavras do alto. O apóstolo Paulo chegou um momento que ele disse: olha, eu vi coisas que não é lícito proclamar. Eu vi coisas que não é lícito nem dizer o que eu vi. Ou seja, o mundo não era digno de receber o que ele viu quando foi elevado ao terceiro céu. Aí a gente entende isso, a gente recebe isso no Espírito, tem consciência disso, mas o que a gente faz? Não, nada é mais importante do que os meus afazeres todo dia. Aí você volta para a palavra, Salmo 84 diz: olha, um dia na presença de Deus vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. A gente olha isso, que coisa maravilhosa. Quer dizer que se eu passar 24 horas na presença de Deus, vai ser mais lucrativo do que eu ficar 3 anos trabalhando de sol a sol. É mais lucrativo. É isso que está escrito. O que está escrito é isso. É mais lucrativo um dia na presença de que 3 anos ralando de 6 da manhã às 6 da noite. E tem gente que trabalha mais de 12 horas por dia. Pela lei trabalha 8 horas por dia, mas tem muitos que trabalham para si mesmo, trabalham mais de 12 por dia. E quando a gente está num momento como esse aqui, que a gente vai louvar a Deus um pouquinho, a gente acha que está demorando demais o louvor. Tem que começar logo a palavra, porque se a palavra não começar logo, o culto vai passar do prazo que a gente está acostumado. É assim ou não é? Agoniado, porque na hora que eu saí de casa, eu deixei um bolo para me assar na hora que eu chegar. Então eu não posso, o culto tem que durar 1 hora. Então se passar de 1 hora, vai atrapalhar eu assar meu bolo. Misericórdia, Pai. Misericórdia, né? Agora, a partir do momento que nós tivermos com grande expectativa de estar na presença, você acha que quando Moisés subia ao monte para falar com Deus e passava 40 dias sozinho lá no monte, sozinho, sem beber e sem comer, imagina,
40 dias na presença de Deus. Quando ele descia do morro, a face estava brilhando da glória, da presença que ele desfrutou esse período. Será que Moisés estava lá naquele momento preocupado quando é que ele ia chegar lá embaixo? Paulo estava quebrando lá, já tinham feito bezerro, já tinham feito um bocado de coisa. Deus já sabia de tudo, porque ele estava vendo tudo. Não, Moisés, continua na minha presença, Moisés. Eu não vou te falar agora, no último dia que você for sair, eu vou dizer o que aconteceu lá embaixo. Não vou te dizer agora não, permanece comigo. E ali ele permanecia 30 dias, 31 dias, 32 dias, 40 dias na presença. 40 dias na presença. Sem comer e sem beber. Sem comer, sem beber. Aí acontecia o quê? Na hora que ele descia do monte, dava um toque na rocha com uma varinha e saía água. Apontava para o mar se abria. Tudo isso acontecia. Jesus passava as madrugadas todas sozinho orando. Na hora que ele ia se encontrar com o povo, você não via Jesus orando. Ele orava de madrugada. Nas madrugadas, quando os discípulos todos estavam aí, comendo, se alimentando, descansando, ele saía de fininho, estava sozinho lá, adorando ao papai. E nessa hora, o que acontecia? Ele era abastecido de fé abundante, para só olhar para uma pessoa e a pessoa sair curada. Só dar uma palavra, a sua fé te curou. Tudo isso acontecia. Então a gente olha para nós e pergunta às vezes: mas meu Deus, tem tantos anos que eu estou meditando na sua palavra, que eu estou orando em línguas, que nós estamos em comunidade, caminhando, tem tantos anos, e por que durante o meu dia a dia essas coisas não são naturais? Por que essas coisas não acontecem conosco de forma rotineira? A maioria dessas coisas acontece conosco de maneira simples que nós nem vemos. O milagre da vida, o milagre de Deus para conosco, só o fato de estarmos vivos no meio dessa geração corrupta e pervertida já é um milagre grandioso. Vocês não fazem ideia da quantidade de demônios que estão circulando nessa casa nesse momento, querendo encontrar brecha para entrar. São milhões de demônios que estão nos ares, e a palavra assim diz, potestades. São muitos e muitos que estão o tempo todo ao nosso redor, procurando formas de nos tragar, devorar. Por que não devora? Porque maior é aquele que está em nós. Aquele que está em nós é maior. Então, ele não pode ocupar um espaço ocupado. Aleluia, glória a Deus, obrigado. O espaço ocupado, ele não pode ocupar. Ele ocupa se encontrar a casa vazia. Mas se a casa estiver ocupada e estiver sendo edificada a cada dia, ele não encontra espaço para militar. Aleluia, Jesus. E nos fazer de mula. Porque o que ele faz com aqueles que ele se apossa é fazer de mula. Mula tem
um ditado no mundo, que mula é aquele que sai carregando a porcaria para levar para outros. Mula. Essa expressão é muito usada nas fronteiras. Mula é aquela pessoa que se submete a colocar os celulares e os contrabando amarrado no corpo e passa na fronteira para levar para o outro lado. Essa pessoa é chamada de mula. Então Satanás só faz de mula aquela casa que está desocupando. Se nós estivermos o tempo todo se preocupando em manter a nossa casa sempre ocupada, sempre edificada, como é que edifica a nossa fé? Orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo. Judas 20, edifica a vossa fé santíssima, orando no Espírito, orando no Espírito, orando no Espírito, eu edifico a minha fé, mantenho a minha fé inabalável, mantenho a minha fé com reservas, porque quando a minha fé ela está edificada, ela está abundante, eu tenho condição de enfrentar o dia mau com tranquilidade, porque existe, quando a minha fé ela está intacta, a palavra se manifesta. Como que a palavra se manifesta? Ninguém será tentado além das suas forças. Para que eu não seja tentado acima das minhas forças, a minha fé precisa estar edificada, fortalecida, para cada dia eu seja renovando de glória em glória, até se tornar dia perfeito, como fala o São Paulo fala isso. O ímpio caminha como se fosse na escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Se a gente for olhar isso, a gente vê isso na televisão todo dia está acontecendo. O ímpio faz um acordo lá escuso, pede propina para o empresário, ele não faz ideia, mas o empresário está filmando ele recebendo dinheiro. No outro dia, no jornal, a cara dele para o mundo inteiro. Aquele que caminhou na escuridão, achando que estava escondidinho. Ah não, mas lá dentro do escritório dele, eu estava sozinho com ele. Mas tinha uma câmera escondida lá. E você foi pego. Assim, o ímpio caminha dessa maneira, na escuridão, nem sabe ele que tropeça. Quando Davi, no Salmo 16, nem sabe ele em que tropeça, mas o caminho do justo é como a luz da aurora. Como que é a luz da aurora? Vai brilhando mais e mais. A luz da aurora é aquela luz que começa 4h30, 4h40 da manhã, e ela vai clareando, vai clareando, vai clareando. Quando dá 6 horas, dia perfeito. E a luz do meio-dia? É a luz máxima do dia, é a luz do meio-dia, quando o sol está posicionado no centro da terra. Meio-dia. É assim que acontece conosco. Quando a gente pega essa palavra, portanto, visto que fossem ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está. Aleluia. Quando essas coisas vão se tornando vida em nós, porque elas só se tornam vida em nós se nós formos perseverantes. Perseverante. O que é que Tiago fala? Tiago fala assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo
que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros E em e nada. em nada deficientes. Aleluia. Glória a Deus. É isso que a gente sofre muitas das vezes. Muitas das vezes nós passamos por provações por causa disso. Eu, quando tive o entendimento desse texto, eu nunca mais reclamei. Quando Deus me deu esse texto, Ele deu junto com a vida de José. Eu estava meditando numa questão, estava reclamando exatamente do que eu estou falando hoje. Reclamando com Deus porque que as coisas não aconteciam. Porque tantos anos de evangelho e eu não vejo o que a gente vê na palavra que acontecia com os apóstolos. Por que isso? Aí ele me fez uma pergunta, o Espírito Santo fez uma pergunta para mim: quanto tempo a vida de José demorou para mudar completamente? Completamente. Aí eu achei que sabia. Respondi: 13 anos. 13 anos. Ele foi vendido com 17, com 30 anos. Ele era governador. Aí eu respondi: 13 anos. Mas aí, logo em seguida, eu lembrei do irmão Bernardo, quando ele falou sobre esse assunto. Ele disse: olha, quando Deus te faz uma pergunta, Ele não está querendo resposta sua, que você não tem nada para responder para Deus, que Ele não saiba. Quando Ele te faz uma pergunta, Ele quer te ensinar a resposta daquela pergunta. Você não queira responder para Deus quando Ele te perguntar alguma coisa, porque Ele não está querendo saber nada de você. Quando Ele perguntou: Adão, onde estás? Ele não queria saber onde estava Adão. Ele queria que Adão se visse aonde ele se meteu. Adão, onde estás? Ah, eu vi que o Senhor vinha, me escondi detrás dos arbustos. Não foi isso que Deus perguntou para Adão? Ele precisava saber do atoleiro. Adão precisava saber o atoleiro que ele se meteu. E aí foi aonde ele perguntou: ah, eu estava aqui porque eu estava nu. Quem foi que te fez saber que você estava nu? Outra pergunta para ele: quem te fez saber que você estava nu, Adão? Acaso, Deus sabendo de tudo, acaso comeste do fruto que eu vos proibi? Acaso? A mulher que você me deu, trouxe para mim e eu comi. Por que você fez? A serpente me enganou. Por que a serpente enganou? Porque ela estava com o sentido fora da presença. Ela estava com a visão fora do alvo. O que aconteceu com Pedro? Por que Pedro afundou? Tirou a visão. Pedro andou sobre as águas? Andou. Por que afundou? Porque tirou os olhos daquele que sustentava ele de cima das águas. Amém? Amém. Aí Tiago diz assim: meus irmãos, tem que... não, caso de José primeiro. José disse, o Espírito Santo disse para mim: sabe quanto tempo foi que José demorou para mudar completamente a vida dele de escravo para governador? O tempo que ele gastou para fazer uma barba. Quantos minutos você gasta para fazer uma barba? Ali. Quantos minutos você gasta para fazer uma barba? 5 minutos. Foi o tempo que José, que Deus precisou para pegar escravo e fazer governador.
Aleluia. O homem mais poderoso da terra. Ele estava acima do faraó. Porque o faraó só mandava mais que ele quando estava sentado no trono. Fora do trono, José que mandava. 5 minutos. Está vendo? Que você está preocupado à toa. O Espírito Santo me ensinar. Aí foi para Tiago. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Meu Deus, como é que eu vou ter alegria passando em provação? Olha que coisa contraditória. É ou não é? Loucura isso aqui. Ter por motivo de alegria o passar por provação. Aí ele continua no texto: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter Ação completa. para quê? Para que você seja íntegro. Deve ser perfeito, íntegro e em nada Nada deficiente. deficiente. Simples, né? Aí eu voltei para José. Se José soubesse que ele seria governador no Egito, no momento que os irmãos jogaram ele naquela cacimba, naquele buraco, ele teria caído chorando lá dentro? Pelo contrário, ele caía rindo. Ah, já sei. Isso é um estágio que eu tenho que passar. Ele saiu desesperado quando ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar de ter assediado ela, sendo que ele não fez. Ele saiu alegre dali? Não, ele foi lamentando, sempre caçando um jeitinho. Olha que ele não entendia o que estava acontecendo, e ele já tinha visto lá atrás que os irmãos iam se dobrar perante ele. Ele já tinha visto, mas ele não entendia. Ele caçava sempre um jeitinho. Quando o copeiro e o padeiro foram presos, ele disse: olha, não esqueça de mim, fala para o faraó que eu sou inocente. Não, ou seja, ele estava caçando um jeitinho, sempre para sair daquela condição. Mas sabe o que aconteceu com o copeiro e o padeiro? Esqueceu. Um perdeu a vida, que aconteceu exatamente o que ele falou, e o outro bateu uma amnésia na cabeça dele, que veio do alto. Aquela amnésia foi providencial, porque ela veio do alto, porque no momento certo Deus colocou o sonho na cabeça de Faraó, Deus colocou José para interpretar, tudo ele fez no momento que era. Falou: então agora você está pronto, José, para ser governador. Então agora eu vou desatar o nó que eu mesmo fiz. Agora eu vou desatar esse nó que eu mesmo fiz. Você agora vai assumir o governo do Egito. Porque você é a única pessoa no planeta Terra que vai ter a resposta que o faraó quer. Porque foi eu que fiz o sonho e é eu que estou te dando a resposta. É desse governo. Aleluia. Amém? Amém. Pai Santo, te louvamos por esse momento, na sua presença. Muito obrigado, porque o Senhor é bom. Sempre nos ouve e sempre nos atende. Como o próprio Jesus disse: eu sei que o Senhor sempre me ouve, sempre me atende. Portanto, quando a gente pede alguma coisa a Deus, nós temos que pedir com expectativa, com grande expectativa e com certeza que vai acontecer. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Como sempre, né? A gente sempre lê lá atrás, eu vou pegar lá na frente. A página 30. Ação de graça pela unidade do povo. Eita, aleluia, glória a Deus.
Página 30, em unidade, não haverá limite para as nossas orações. Pois Jesus nos disse que se dois de nós na terra concordarmos quanto a tudo que pedimos, isso sucederá. Pois cremos que tu tens as respostas para mudar qualquer situação que não esteja de acordo com a tua palavra. O inimigo pode vir por um caminho, mas ele terá que fugir por 7 caminhos. Pai, te agradecemos, pois nenhuma alma forjada contra o corpo de Cristo prosperará em nome de Jesus. Em nossa igreja, a herança não é apenas um conceito, não é apenas ensinada, mas recebida, manifesta e vista. Não existe perdidos em nossos sonhos do céu, nem enfermos, nem doentes, nem demoniados, nem pobres e miseráveis. Por isso dizemos, a nossa família, a nossa cidade é salva, curada, sarada, liberta, livre, próspera e abençoada. Em nossa igreja, a mente de Cristo é dada tanto aos pastores quanto às ovelhas. É dada com tanta simplicidade, com tanta clareza, que ninguém deixa de vê-la. Por isso dizemos que todos da nossa igreja entendem cada palavra ensinada pelo pastor. Nós declaramos que todos os cativos sejam livres. Não faz diferença se eles foram feitos cativos no espírito, na alma ou em seu corpo. Todos estão libertos, todos estão restaurados, porque o Filho de Deus nos libertou. Pai, o Senhor é o nosso provedor. Anjos são despachados para cuidar de todas as finanças e de tudo que for preciso. Coisas que nós sabemos que precisamos agora, coisas que não sabemos que precisamos ainda, porque Tu és o Senhor que responde antes de chamarmos. Declaramos que as autoridades civis, liberais, governos, presidentes e líderes governem com paz, honestidade e justiça para com o povo do Brasil e dos demais países do mundo. Declaramos que todas as igrejas e ministérios levantados por Ti sejam fortalecidas, destemidas, prudentes e fiéis. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de nós. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a estar cada dia perseverando em oração, chamando à existência as coisas atual, e que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Declaramos e decretamos com coragem e ousadia, com grande confiança, que não somos cristãos passivos, que a nossa fé é ativa, que temos a mente renovada pela palavra e pela força tomamos a terra prometida para Jesus e determinamos nos comportar de modo digno do Evangelho de Cristo, combatendo lado a lado em uma só alma pela fé do Evangelho de Cristo, e que nada façamos por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a nós mesmos. Declaramos que fomos comprados por preço e que a nossa vida não pertence mais a nós. Somos servos de primeira classe. Senhor, colocamos em Suas mãos tudo o que temos e dizemos, se o Senhor precisar de qualquer coisa que temos, já é seu. Pai, envie os Teus anjos para preparar o caminho para o avivamento, que eles sejam despachados para todos os lugares da terra, interceptando e parando toda a unção, qualquer maquinação do inimigo, que possa trazer circunstâncias malignas contra o corpo de Cristo e contra a nossa vida. Reivindicamos hoje que Satanás tire suas mãos do nosso dinheiro, e em nome de Jesus, que os espíritos ministradores tragam o dinheiro necessário. Portanto, dizemos agora que nossas finanças estão cheias, porque o Senhor achou servos em que podem confiar, e somos um deles. Não há falta de nada, nós operamos em abundância. Pai, conforme intercedemos pela nossa família, o Senhor estará usando a nossa fé para transformar a vida de cada um deles. Pois Jesus já pagou o preço para termos uma família saudável e livre de todo e
família separada de todas as más influências deste mundo, guardada debaixo das tuas asas, onde Satanás não pode tocar em nenhum de nossos entes queridos, pois sabemos que todos estamos sujeitos ao pecado e que todos os anseios e preocupações nossas e deles colocamos sobre os teus ombros, e o amor do Pai é que nos une como uma só família. Portanto, somos abençoados. Em nossa família não há contenda nem divisões, somente a paz de Cristo. Pai,